Bom dia, pessoal. Estamos de volta hoje com as aulas do dia 25 de março. Vamos dar continuidade. Terminamos ontem o primeiro efeito da posse. Qual o primeiro efeito da posse, pessoal? É a questão das ações possessórias. São 5 efeitos da posse. Vamos agora para o segundo efeito da posse. Qual é? É a questão da percepção dos frutos e dos produtos. Ele está previsto no Código Civil entre os artigos 12.14 e 12.16. Antes de começarmos, nós temos que saber diferenciar. Vocês viram isso em Direito Civil 1, Teoria Geral do Direito Privado, eu não sei como é que vocês chamam, na UFES chama assim, ou então na FANESE se é parte geral, eu não sei como é que chama, mas a diferenciar o que é fruto e o que é produto. Fruto, pessoal, é aquilo que... qual é o exemplo? É o fruto de uma árvore. É aquilo em que você consome, mas não desnatura o bem principal. Então, a árvore, ela sempre vai produzir frutos. Por quê? Porque ela produz frutos, você retira o fruto do principal, mas o principal continua. Ao você retirar o fruto do principal, você não vai degradando o bem principal. Já produto, qual é o exemplo de produto? É uma mina. Uma mina. Quando você tem uma mina de pedras, para poder... minas de pedras preciosas, ou então a pedreira, é um exemplo de produto. Quando você vai retirando o produto, você vai desnaturando. O produto, ele não é reposto, tá certo? Então, outro exemplo, o fruto, ele é a fruta, uma maçã da macieira, mas se eu derrubo a árvore e retiro a madeira da macieira, e aquilo ali é um produto. Por quê? Porque aquela árvore não vai ser reposta, tá certo? Então, os frutos, eles se renovam. E já o produto, ele não se renova. Uma vez retirado, ele não é reposto no bem principal, tá certo? Os frutos não são apenas aqueles da natureza. Existem diversos tipos de frutos. Outro exemplo de fruto é o quê? Existem os frutos civis, que são o quê? São os aluguéis. Um exemplo de frutos civis são que os aluguéis. Você, a cada mês, você tem um bem, você aluga aquele bem para um locatário, você vai retirar uma renda mensal. O bem principal, ele vai ser mantido. Qual é o bem principal? O bem principal é o apartamento, a casa alugada. Só que você vai retirar o quê? Os frutos, são os aluguéis ou alugueres. Você retira o fruto sem degradar o bem principal. Então, o fruto civis, um exemplo dos frutos civis, são os aluguéis, tá certo? Outro exemplo também são os juros. Os juros também são frutos, porque você vai retirando e o bem principal, a dívida, ela continua, tá certo? Existem os frutos podem ser, tem uma classificação, eles podem ser de 3 tipos. Isso aqui, gente, é uma revisão que é necessária, de Direito Civil 1, para poder vocês entenderem a questão da percepção dos frutos e dos produtos em relação aos efeitos da posse, tá certo? Os frutos, eles podem ser de 3 tipos. Os frutos, eles podem ser pendentes, anotem aí, percebidos e os percipiendos. São 3 tipos de frutos. Pendentes, percebidos e percipiendos. O que são os frutos pendentes? O próprio nome diz. São aqueles que estão, imaginem a situação, aqueles que estão pendentes na árvore, que é o exemplo mais simples e claro para vocês se recordarem. São os frutos que estão pendentes, são aqueles que ainda não foram colhidos. Eles estão o quê? Pendentes na coisa principal. Então, os frutos pendentes são aqueles que ainda não foram colhidos, tá certo? Existem os frutos percebidos, que são os frutos que foram colhidos. São os frutos colhidos, são aqueles que já foram retirados do bem principal, tá certo? E existem os frutos percipiendos, frutos pendentes, não colhidos, não separados da coisa principal. Os frutos
percebidos, que são os frutos colhidos, e existem os frutos percipiendos. O que é que isso? São aqueles que já poderiam ter sido percebidos, colhidos, mas ainda não foram, tá certo? Ou seja, é um fruto já maduro, é uma parcela que deveria, o aluguel que deveria ter sido pago e não foi. São os frutos percipiendos. São aqueles frutos que deveriam ter sido colhidos, mas não o foram, tá certo? A questão dos frutos, ela começa, então, já expliquei a diferença entre frutos e produtos, e os 3 tipos de frutos. Frutos pendentes, frutos percebidos e frutos percipiendos. Dito isso, vamos para o artigo 1214 do Código Civil, tá certo? O artigo 1214, ele fala o seguinte: o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. O que é isso, gente? Vamos pensar. Toda essa questão, até agora nós vimos o quê? O primeiro efeito da posse, qual é? As ações possessórias. Ninguém falou em boa ou má fé. A gente falou de posse, defesa da posse. Já o segundo, de agora em diante, o segundo efeito da posse, que é o quê? A questão da percepção dos frutos. Nós vamos analisar se a posse é de boa ou de má fé. Se o indivíduo estiver de boa fé, ele vai ter um direito relativo à percepção dos frutos e dos produtos. Mas se o indivíduo estiver de má fé, a sua proteção vai ser completamente diferente. Porque a partir de agora, o código ele vai proteger aquele que está de boa fé. Então, o artigo 1214 ele é claro em falar que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, ou seja, enquanto a boa-fé existir, aos frutos percebidos. Ou seja, tudo aquilo que foi colhido, vamos imaginar a situação. Eu ganhei uma herança e naquela fazenda que eu recebi como herança de meu pai, eu não sabia que a posse era injusta, tá certo? Só que eu a recebi de boa fé. Porque vocês sabem, relembrando, que a posse ela pode ser injusta, mas ela pode ser de boa fé. Porque eu recebi ela de boa fé. O que é boa fé? É o estado anímico de inocência. Já a posse justa ou injusta é a forma em que a posse foi adquirida. O caráter da posse, tá certo? Então, eu recebi essa herança do meu pai, a posse ela tem um caráter injusto, meu pai é um turbador, um esbulhador, mas eu a recebi de forma de boa fé. Então, tudo aquilo que eu percebi naquela fazenda, eu estando de boa fé, é meu. Tudo aquilo que eu colhi. Vamos supor que essa fazenda eu aluguei a um terceiro. Eu aluguei essa fazenda para... arrendei essa fazenda, arrendei um posto de gasolina que eu recebi de herança. Eu estava de boa fé. Eu falei o que, pessoal, no começo da aula? Que os aluguéis, que os doutrinadores falam assim também, os aluguéis, eles são frutos civis. Então, todos os aluguéis que eu recebi desse arrendamento de boa-fé são meus. Artigo 1214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Ou seja, tudo aquilo que eu recebi, que eu colhi de frutas, produção agropecuária, plantações, mas também em relação aos frutos civis, aluguéis. Parágrafo único. Os frutos pendentes, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos. O que são frutos pendentes, pessoal? São aqueles que estão prontos para a colheita. São aqueles que estão lá pendurados na macieira. São aqueles prontos para serem colhidos, mas não foram. Devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Ou seja, eu descubro que a fazenda de meu pai, que o posto de gasolina que eu herdei, que o apartamento que eu herdei, que está alugado, arrendado, o posto de gasolina que está arrendado, não é meu, não é de meu pai. Eu estava de boa fé. Só que, vamos supor que o aluguel, ele vencia dia 20.
hoje é dia, não, que o aluguel hoje é dia 25. O aluguel vencia hoje, dia 25. Mas eu recebi esse aluguel antes. Eu pedi uma antecipação. Eu recebi esse aluguel no dia 20. Só que eu estava de má fé já. Tá certo? Então, o que eu colhi com antecipação, o que eu recebi de aluguel antecipadamente, eu tenho que devolver ao seu legítimo dono. Tá certo? Outro exemplo. Eu estou de má fé hoje. O aluguel vence hoje. Tá certo? Então, esse aluguel, ele é um fruto pendente. É um fruto que vence hoje, já pode ser colhido, mas não foi. Então, eu não posso receber esse aluguel. Os frutos pendentes, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos. Ou seja, eu tenho que devolver esse aluguel a quem? Ao legítimo dono. Tá certo? Professor, aí tem uma ressalvazinha. Depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Exatamente. Vamos supor que você, naquele apartamento, você gastou água, luz, telefone, você fez uma reforma antes de alugar, então você devolve os frutos pendentes ou que você colheu com antecipação, é isso que o parágrafo único do artigo 1214 fala, mas você deduz as despesas de produção e custeio. Professor, que despesas são essas? Uma fazenda, o que você gastou com funcionários, tá certo? Para produzir aquele pomar de maçãs, aquela plantação de milho, você gastou com funcionários, com adubo, com tudo isso. Só que a partir do momento que você está de má fé, você tem que devolver os frutos pendentes e os frutos colhidos com antecipação. Agora você deduz, você abate as despesas que você teve com produção e custeio. Insumos agrícolas, adubos, plantações, tudo isso, tá certo? Pronto, fechado. Vamos agora para o... sim, faltou falar uma observação que eu anotei aqui. Os frutos se distinguem em naturais, industriais e civis. É uma outra classificação também dos frutos, que eu esqueci de relembrar vocês. Os frutos eles podem ser naturais, industriais e civis. Professor, o que são os frutos naturais? São os frutos que estão na natureza. São os frutos, a produção de milho, feijão, maçã, uva, são os frutos naturais. Os frutos industriais são aqueles produzidos, são a produção de coisas, tá certo? E os frutos civis são, que é o que eu falei, o exemplo, são os aluguéis e os juros, tá certo? Então, os frutos naturais e os frutos industriais, eles reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados da coisa principal. Os frutos naturais e os frutos industriais, eles reputam-se percebidos, ou seja, colhidos, a partir do momento em que eles se separam da coisa principal. Ou seja, a maçã ela é colhida a partir do momento em que ela é separada da coisa principal. Tá certo? Ô professor, e os frutos civis, os aluguéis, eles se reputam colhidos quando? Eles se reputam colhidos dia a dia, segundo o artigo 1215. Vamos ver agora o artigo 1215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Eu acabei de falar. Já os frutos civis, eles se reputam percebidos, colhidos dia a dia. Ou seja, por isso que eu falei o exemplo do aluguel. O aluguel vence dia 25. É dia a dia, ou seja, eu colhi hoje, dia 25. É o dia de receber o aluguel, tá certo? Pronto. Ok. E vamos agora... Pessoal, outro exemplo me veio agora à mente. Eu só falei exemplo de, vamos agora para a agropecuária. Se eu tenho um criatório de ovelhas, a lã que eu retiro, que eu tosquio, né? Que eu tosquio da ovelha, a lã é o quê? É fruto ou é produto? É fruto, porque aquilo ali se
renova. Mas a carne da ovelha, se eu faço um churrasco com a ovelhinha, aquilo ali é o quê? Um produto. Porque não vai se renovar. Não vai haver uma ovelhinha idêntica à outra. Vai ser uma outra ovelha. Tá certo? O que mais? Então, os produtos são o quê? São aquilo que não se renova. Eu dei o exemplo de quê? De minas de pedras preciosas. Dei o exemplo de que mais, Brício? Minas de pedras preciosas, uma pedreira, petróleo, carvão natural. Tudo isso é exemplo de produto, porque o petróleo ele não se renova. Ele demora milhões de anos para ser renovado. Então, o petróleo ele não se renova, tá certo? Pronto. E o que mais? Vamos agora para o artigo 12.16. Vamos agora. O possuidor de má fé responde por todos. Ou seja, a partir do momento em que eu sei que meu pai é um esbulhador, eu estou de má fé. Eu estou ciente do vício daquela fazenda, daquele apartamento, daquele posto de gasolina. Então, a partir do momento que eu fico de má fé e eu continuo recebendo os aluguéis, o arrendamento, ou continuo colhendo as plantações daquela fazenda, eu respondo por todos os frutos colhidos, tudo que eu comecei a colher e percebidos, bem como os por minha culpa que eu deixei de perceber, desde o momento em que se constituiu a má-fé. Ou seja, se em algum momento eu respondo por tudo aquilo que eu comecei a colher, eu estou de má-fé, colher, perceber, e também por tudo aquilo que vamos supor que eu simplesmente resolvi abandonar aquela fazenda, fiquei de má-fé. Então, tudo aquilo que eu poderia colher, a plantação de milho lá continuou, mas eu abandonei. Tudo aquilo que eu poderia colher e não colhi, eu também começo a responder por aquilo. Agora, o Código Civil, para evitar o enriquecimento ilícito, ele faz uma ressalva. Que mesmo eu estando, olha gente, que interessante, mesmo eu estando de má fé, eu tenho direito às despesas de produção e custeio. Por quê? Porque senão, gente, eu vou ver o quê? O legítimo dono daquela fazenda, do exemplo que eu falei, do apartamento ou do posto de gasolina, ele vai estar vendo o quê? Ele vai estar se locupletando ilicitamente do que eu gastei. Reparem que eu vou estar de má fé. Eu sei que aquilo ali não é meu. Eu estou de má fé, eu sei que meu pai esbulhou, que aquela fazenda não é minha. Mas mesmo assim eu continuei a colher, plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. A partir do momento em que o legítimo proprietário ele consegue de volta aquele bem, eu tenho que indenizá-lo por tudo aquilo que eu colhi, tá certo? Mas eu tenho que abater o quê? As despesas de produção e custeio. Vamos pensar nessa questão agora num caso bem simples. Uma invasão do MST na minha fazenda. O MST invadiu minha fazenda. Ele está de boa ou de má fé? De má fé. Obviamente ele sabe que é um esbulhador. Ele invadiu minha fazenda. Ele está de má fé. Só que ele já começou a produzir. Eu demorei um pouco, o juiz não deu liminar e o MST começou a produzir. Começou a produzir milho, feijão na fazenda. E produzindo. Ele está de má fé. O que ele produzir lá é dele? Não. Ele tem direito ao artigo 12.16. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Tudo aquilo que ele colher e perceber não é dele. Não é dele. Mas, o que acontece? A partir do momento em que sai uma liminar de reintegração de posse e o MST sai da minha fazenda, ele tem que me pagar tudo aquilo que ele produziu na minha fazenda nesse período. Tudo aquilo que ele colheu, tudo aquilo que ele percebeu e tudo aquilo que já estava pronto para colher e ele não colheu, que são os frutos o quê? Percipiendos. Mas tem uma coisa, não é justo ele me pagar por tudo isso, sendo que ele gastou com... Não pagou o trabalhador, porque eles são uma cooperativa, né, digamos assim. Mas ele gastou com o quê, pessoal? Gastou com insumos agrícolas, gastou com adubo, gastou com sementes. Então, eu abato o que o MST comprovadamente gastou com o quê? Com
as despesas de produção e custeio. Tá certo? Viu que interessante? Então é bem simples. Então a partir de agora o código, ele vai começar... a partir de agora o código, ele vai começar a proteger... quem está de boa fé. Quem está de boa fé, ele vai proteger quem está de boa fé de forma muito mais efetiva do que quem está ligado na fé. Quem está de má fé e está em uma posse que não é dele, ele apenas vai fazer o quê? Ele apenas vai garantir uma despesa mínima, que é o quê? Que é a restituição de produção e custeio. Tá ok? Pronto. Vamos dar continuidade. Às vezes eu paro, gente, é porque eu estou gravando no meu celular. E aí pipoca de WhatsApp. Aí eu paro, assim, para olhar, ver se tem alguma coisa, assim, urgente. Que as notícias não param, assim. É impressionante, né? Só tem cada hora é uma notícia pior ainda, né? E nós agora devemos ir para a rua, né? Bom, vamos dar continuidade. Então, faltou falar o essencial. Pessoal, eu falei até agora de quê? Só de fruto. Mas no começo da aula eu falei o quê? Qual é o primeiro efeito da posse, pessoal? Qual é o primeiro efeito da posse? É o quê? A questão da proteção possessória. Primeiro efeito da posse. Qual é o segundo efeito da posse? É o quê? A questão da percepção dos frutos e dos produtos. Pessoal, vocês que estão em casa agora com calma, lendo, do artigo 12.14 até o artigo 12.16, em nenhum momento se fala de quê? De produto. Não se fala. Mas eu falei que o segundo efeito da posse é a questão da percepção de frutos e produtos. E eu falei o que é produto. Produto é aquilo que não se renova. Não é isso? Pronto. Petróleo, gás natural, tudo isso. Beleza. Professor, e aí? Produto, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio que fruto? Depende. Vamos para o artigo, existem duas correntes em relação aos produtos. Vamos para o artigo 12.32 do Código Civil. Vou ler para vocês. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Esse artigo, gente, cuidado, ele fala de propriedade. Então, existe a primeira corrente, que seguindo a literalidade do artigo 12.32, fala que o proprietário, ou seja, o legítimo proprietário, ele fala de proprietário. Esse artigo fala de propriedade, ou seja, o proprietário, ele tem o direito de ser indenizado dos produtos, independentemente de boa ou de má fé. Ou seja, vamos voltar ao exemplo que eu herdei de meu pai, a fazenda. Eu estou de boa fé. E naquela fazenda tem eu faço o quê? Uma pedreira. Eu herdo uma pedreira. E essa pedreira eu estou de boa fé, porque eu achava que meu pai era o legítimo proprietário dessa pedreira. Tá certo? Então como é que resolve? Se eu seguir essa corrente do artigo 12.32 do Código Civil, o que vai acontecer? Eu vou ter que, mesmo estando de boa fé, mesmo sem saber que meu pai é um esbulhador, eu tenho que pagar tudo aquilo que eu percebi a título de produto para o proprietário. Tá certo? Ou seja, a regra seria diversa. Não separaria quem estava de boa ou de má fé em relação aos produtos. Percebeu o produto, retirou o produto, que uma vez que o produto ele não se renova. Uma vez que ele degrada a coisa principal, então eu tenho que restituir ao legítimo proprietário. Então não analisa boa ou má fé. Então se eu herdei uma pedreira e eu começo a retirar as pedras e vender, eu tenho que, mesmo estando de boa fé, eu teria que devolver. Essa é a primeira corrente. Já a segunda corrente, ela é capitaneada por Clovis Bevilacqua.
ele entende que deve se aplicar, muito embora o código não fale de produto, ao código falar de frutos, ele está também se referindo a produtos. Ou seja, deveria se homenagear a boa-fé das pessoas também em relação aos produtos, muito embora os produtos eles não se renovem. Tá certo? Então, essa é a corrente capitaneada por Clovis Bevilacqua, que haveria uma equiparação de situação entre os frutos e os produtos. Tá certo? Professor, o senhor segue qual? Existem as duas correntes. Particularmente, privilegio o quê? A boa fé. Tá certo? Eu tenho a impressão, eu tenho a opinião que deve se aplicar da mesma forma para os frutos e para os produtos. Muito embora os produtos, eles não se renovem. Professor, por que isso? Porque nós temos o quê? Que proteger a boa fé. Tá certo? Temos que proteger a boa fé. Vamos agora, então, terminamos o segundo efeito da posse. Pessoal, qual é o primeiro efeito da posse? A proteção possessória. São as ações possessórias. Pessoal, qual é o segundo efeito da posse? Peraí, viu, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se ainda está demorando. Quando eu fui enviar hoje a aula de processo civil 1, 2 horas para poder enviar a aula de ontem. Impressionante. É o dia para enviar, porque a internet está muito devagar. Vamos agora para o terceiro efeito. Sim, e o segundo efeito da posse. Qual é o segundo efeito da posse? A questão da percepção dos frutos e dos produtos. Como é que resolve isso? Analisa a boa e a má fé. Vamos agora para o terceiro efeito da posse, gente. Qual é o terceiro efeito da posse que vai ser estudado agora? É a responsabilidade civil pela perda ou deterioração da coisa. Responsabilidade civil pela perda ou deterioração da coisa. 3 efeitos da posse até agora. Primeiro, proteção possessória. Segundo, questão da percepção dos frutos e dos produtos. E terceiro efeito da posse, qual é, gente? Responsabilidade civil pela perda ou deterioração da coisa. Quanto a isso, ela está prevista nos artigos 12.17 e 12.18 do Código Civil. Professor, eu já vi isso, já vi. Para vocês estarem na turma de direitos reais, vocês estudaram direito das obrigações e depois contratos. Eu fui professor de obrigações lá na UFES. Em obrigações, como é aquela questão da perda da coisa, de boa ou má fé. A vaquinha, vocês se lembram dos exemplos, não sei se a professora Clara que ensinou para vocês, eu não sei, também tem alunos de diurno, noturno, não sei. Eu empresto o meu carro para o meu amigo. Meu amigo sai com o meu carro emprestado e acontece uma enchente na casa dele e ele estava de boa fé, mas ele perde o meu carro. De quem é responsável? Ele tem que indenizar ou não? Então é essa questão. A gente vai analisar, a gente vai se ater a essa questão. Também analisa a boa e a má fé. Para saber se a parte ela é responsável civil, tem responsabilidade civil pela perda ou deterioração da coisa, nós temos que analisar a boa ou má fé, assim como no item 2 agora, em relação aos frutos e produtos, nós temos também que analisar o quê? A boa ou má fé em relação se vai haver, se a coisa se perdeu, se deteriorar, em relação aos bens, em relação à responsabilidade civil. Então, vamos agora para o artigo 12.17 do Código Civil. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. O que é isso, pessoal? Vamos supor o exemplo. Eu empresto meu veículo à minha sogra. Minha sogra, que o carro dela quebrou.
minha sogra pede meu carro emprestado. Em situações normais, porque nós não estamos saindo de casa. Minha sogra pega o meu carro e vai para o salão de beleza. Lá no salão de beleza começa uma chuva torrencial que alaga a cidade completamente. Ela está de boa ou de má fé, gente? Ela está de boa fé. Mas ela não vai responder pela perda do carro. Vamos supor que o carro dê PT, perda total, ou então apenas ele quebre o motor, funda o motor e eu tenho que gastar muito dinheiro para consertar aquele carro, que ele se deteriore. Minha sogra não vai arcar com R$1. Por quê? Porque ela está de boa fé. Ela não pegou o carro escondido. Eu emprestei, toma aqui, as chaves do carro para ela. Então, ela está de boa fé. Então, ela pode... Então, a chuva, o que ocorreu aquilo ali foi um acidente. Aquilo ali, ela não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Então, quem está de boa fé, mesmo que a coisa se perca ou se deteriore, não tem responsabilidade civil. Tá ok, pessoal? Agora, por quê? Porque nesse caso, se a pessoa está de boa fé, a responsabilidade civil ela tem que ser o quê? Subjetiva. Analisa o quê? Se ela está de boa ou de má fé. Como ela estava de boa fé, ela não tem responsabilidade nenhuma. Tá certo, pessoal? E vamos agora para o artigo 12.18. O possuidor de má fé. Imagine que minha sogra, não, imagine que um amigo meu, ele veio em minha casa e pegou a chave do meu carro escondido. E ele saiu com o meu carro, ele quis dar uma voltinha. Vamos supor que, como eu salário de professor da FANESE, eu tenho uma Ferrari na minha garagem. Aí ele veio e tal, aí a chave da minha Ferrari fica lá na porta de minha casa, assim, para mostrar que eu tenho uma Ferrari. E aí ele pegou, ele vou dar uma volta de Ferrari. Aí ele pegou a minha Ferrari e vou dar uma volta. Ele está de boa ou de má fé? Está de má fé. O possuidor de má fé, artigo 12.18, responde pela perda ou deterioração da coisa. Sempre, vamos ver. Ou seja, se ele bateu o carro, ele responde pela perda ou deterioração da coisa? Sim, ele está de má fé, justamente. Aqui, ó. Porque o artigo 12.17 fala o seguinte: o possuidor de boa fé, ele responde pela perda ou deterioração da coisa a quem não der causa. Ou seja, se minha sogra, mesmo de boa fé, bateu o meu carro, ela responde. Porque ela está de boa fé, mas ela deu causa. Mas se ela, como houve um acidente, como houve uma inundação, ela não deu causa a isso. Ela não deu causa. Ou então alguém bateu no carro dela. Ela não deu causa. Se ficar comprovado que ela não deu causa, ela não responde por nada. Só que no artigo 12.18, ele fala o seguinte: meu amigo que pegou a chave da minha Ferrari, ele está de má fé. Ele responde pela perda ou pela deterioração da coisa, ainda que acidentais. Ou seja, ainda que de um modo acidental, ele responde pela perda ou deterioração da coisa. Ou seja, ele está dirigindo minha Ferrari, e aí o que acontece? Batem no fundo da minha Ferrari, ele dirigindo. Ele responde civilmente, responde: ah, professor, foi um acidente. Fui, mas ele está de má fé. Aqui o código pune o quê? Pune a má fé, pune pesadamente. Ou seja, se ele bateu o carro voluntariamente, ele que agiu errado, então logicamente ele vai responder. Mas se alguém bate nele, foi um acidente, ele ainda assim responde. Por quê? Porque ele está de má fé. Mas tem uma única exceção. Qual é a exceção? Ele responde pela perda ou pela deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Vamos voltar ao exemplo da inundação. Meu amigo, ele pega a chave da minha Ferrari e sai a passear com ela. Tá de boa, má fé? Má fé. Se alguém bate
Se ele bate meu carro voluntariamente, ele responde. Se alguém bate no fundo do carro dele, ele responde. Professor, foi um acidente. Ele responde. O código fala, ainda que acidentais. Professor, ele estava na porta da casa dele, deixou o carro na garagem dele, prometi da cabeça dele, ele, não, vou devolver amanhã o veículo, a Ferrari, está muito tarde. Eu coloco lá, ele nem vai perceber. Bota o carro na garagem dele, protegidinho, e vem uma chuva torrencial daquelas de Aracaju, inunda os bueiros, cobre o estacionamento do prédio dele todinho e perde a Ferrari. Dá PT na Ferrari ou prejuízo na Ferrari. Professor, fala o seguinte, salvo se provar que de igual modo teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Aí depende. Se a garagem dele, se a inundação em Aracaju for tamanha que cobrisse não só a garagem do prédio dele, mas também cobrisse a garagem do meu prédio, e ele provasse isso, a Ferrari ia se perder estando na posse dele de má fé, ou ia se perder estando na minha posse do seu legítimo proprietário. Porque a inundação que ocorreu em Aracaju, ela iria cobrir a garagem dele e iria cobrir a minha garagem. Agora, vocês sabem que quando a Aracaju inunda, tem alguns prédios que são mais afetados. Alguns ali na Rua da Frente, na Beira-Mar. Tem 2 ali próximo do calçadão 13 de julho, que sempre contém inundação. Agora parece que eles compraram um equipamento caríssimo, que quando inunda, eles puxam, a água puxa e joga para fora. Mas aqueles 2 prédios são famosos de quê? De as garagens ficarem, porque as garagens são submersas, são subterrâneas, e dos carros se afogarem, ficarem completamente inundados. Mas prédios vizinhos de parede, tem garagens também subterrâneas e não inundam. Então, se a inundação em Aracaju, se meu amigo morar nesse prédio e ele levar a Ferrari minha, ele está de má fé, coloca lá na garagem dele, chove muito em Aracaju, inunda tudo, mas mas só alaga o prédio dele, mas o meu prédio não alaga, a minha garagem está ok, ou seja, esse prejuízo, a perda desse carro da Ferrari, iria acontecer se o carro estivesse comigo? Não iria acontecer. Esse prejuízo só ocorreu quando? Quando o quê? Porque estava com ele. Então, artigo 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou pela deterioração da coisa, ainda que acidentais. Ou seja, se alguém bater no carro dele, alguém bater no meu carro que está com ele de má-fé, ele responde. Salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante, minha. Ou seja, se ele provar que a inundação em Aracaju iria acarretar a perda da Ferrari na garagem do meu prédio, ele não responde por nada. Agora, se a inundação só ocorreu no prédio dele, aí sim, aí ele responde, tá certo? Por quê? Porque se a inundação cobrisse Aracaju toda, ou então cobrisse o prédio dele e o meu prédio, eu ia ter o prejuízo da mesma forma, estando o carro com ele ou estando o carro comigo. Agora, como só inundou o apartamento dele, então o prejuízo ocorreu porque o carro estava com ele e ele estava de má fé, tá certo? Ok? Pronto. Pessoal, e o exemplo de minha sogra? Que minha sogra pegou meu carro, eu autorizei ela de boa fé e houve inundação no salão de beleza. Por que ela não respondeu? Porque ela estava de boa fé. O artigo 1217. O possuidor de boa fé não responde pela perda ou pela deterioração da coisa a quem não der causa. Então, pessoal, para encerrar a aula, porque nossos vídeos têm que durar entre 40 e 45 minutos, tem que ser bem direto e objetivo, porque senão o dia todo para baixar os vídeos, para fazer o upload dos arquivos. Observa-se que, então, quando a pessoa está de boa fé, a responsabilidade dela é subjetiva.
E se a pessoa está de má fé, a responsabilidade dela é o quê? Objetiva. Ou seja, se o cara pegou a minha Ferrari e bate no fundo do carro dele, ele vai responder para mim civilmente. O que é a responsabilidade objetiva, gente? Não analisa a boa ou a má fé. Ou seja, não analisa dolo ou culpa. Na responsabilidade objetiva, não se analisa dolo ou culpa. Então, o cara tá de má fé, pegou minha Ferrari, bate no fundo da minha Ferrari, que tá com ele de má fé, não analisa dolo ou culpa dele, ele vai responder. Agora, minha sogra tá de boa fé, pegou meu carro a passear, bate no fundo do carro dela, ela não agiu com dolo ou culpa. Então, ela não vai responder, tá certo? Agora, como a responsabilidade não é integral, não é a responsabilidade, como é que fala? Não é de risco integral, né? A responsabilidade no artigo 1218 é o quê? Responsabilidade o quê? Objetiva, mas não é de risco integral. Ou seja, o que é responsabilidade com risco integral? Queda de avião. Dolo, culpa, boa, má fé, não importa. Se o avião caiu, a empresa aérea responde para os passageiros tendo culpa ou não, porque é responsabilidade objetiva de risco integral. Mas aqui no artigo 1218, a responsabilidade é o quê? É objetiva, mas não é de risco integral. Ou seja, se a pessoa provar que aquele dano naquele bem ocorreria estando na posse do proprietário, do legítimo possuidor, ou na posse de quem estava de má fé, não vai responder. Porque senão também é enriquecimento ilícito, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Tá ok, pessoal?